que a gente pode ir começando. Ali depois o conteúdo, a Aline vai passar para vocês, o conteúdo dessa conversa também, para vocês poderem acessar posteriormente. Então, muito bem-vindos a todos, né? Laine, Rúbia, Daniele, Priscila, Lígia e Eduardo. É um prazer a gente poder estar aqui hoje. A Aline, eu tinha comentado para quem estava aqui antes, ela estava com alguns problemas agora de conexão, não estava conseguindo se conectar com a gente, então ela me passou também a pauta para a gente debater. Não é nada muito rígido, a gente vai deixar fluir também em relação ao assunto, né? Mas alguns tópicos para a gente poder bater depois. Então, bem-vindos todos, né, esse debate para a gente falar essa troca livre sobre POCs, né, prova de conceito, né, para a gente expressar um pouco aí as nossas experiências que a gente teve agora, tanto na contratação com órgãos públicos ou com grandes empresas, né, através desse modelo de POCs, a gente poder trocar um pouco aí as experiências. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Baes, sou fundador da Macau, a gente é uma consultoria de internacionalização de empresas. A Aline é nossa parceira, né, que a gente está agora desenvolvendo um hub no metaverso, né? Então a Rede Brasil é nossa parceira também. Isso é uma conversa para outro momento, outro dia, depois que a gente tiver um pouco mais de interesse, a gente pode falar mais sobre. Mas eu queria ouvir, assim, se quiserem se apresentar brevemente, rapidinho, cada um, assim, para a gente se conhecer um pouco e a gente poder entrar no assunto, já que é as POCs propriamente dito. Alguém gostaria de começar com uma breve introdução? Oi, posso começar? Pode, fica à vontade. Meu nome é Elaine, eu sou de Cotia, São Paulo. Eu sou empreendedora na área pet. Eu tenho uma loja virtual hoje de snacks e confeitarias para pet, 100% com produtos 100% saudáveis, sem nenhum tipo de conservante e 100% natural também. E cheguei no mercado com esse desafio faz 2 meses. Que legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Rúbia, você quer se apresentar rapidinho para nós? Claro, meu nome é Rúbia, eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia e nós temos um braço de uma startup nossa que realiza implementações da Lei Geral de Proteção de Dados e a parte também de compliance trabalhista. Muito legal, obrigado, Rúbia. Daniele, tu pode se apresentar para nós, por gentileza? Oi, gente, boa noite. Eu sou Daniele Dantas, falo do Rio de Janeiro, capital. Eu estou na fase de POC, de um projeto de uma startup de avaliação de impacto de investimento. Inicialmente está orientado à área de arte e cultura, com alinhamento com políticas gerenciais dos patrocinadores e investidores, como políticas de identidade, igualdade, diversidade e inclusão, ODS e algumas políticas ESG, compliance, cadeia de suprimentos, né? Procurement, compliance, supply chain e alguma coisa relacionada ao processo de due diligence, que normalmente é feito antes. Eu tenho o MVP do produto e eu estou agora na fase de POC com a parte que vai fundamentar a tecnologia, que são as conexões entre a coleta de dados e a saída dos resultados. Perfeito, muito obrigado, Daniele. Priscila, você quer se apresentar para nós, por gentileza? Sim, olá, boa noite a todos. Meu nome é Priscila, eu sou terapeuta, especialista em empreendedoras, e meu trabalho é ajudar empreendedoras a sair de um relacionamento abusivo com o seu negócio. Então, meu trabalho é esse. Pô, muito legal. O Eduardo mandou uma mensagem aqui que ele estava com um problema para abrir o microfone, então quem quiser ver a bio dele, ele mandou ali no chat. Regina, se quiserem se apresentar, fica bem à vontade. Oi, Estão escutando? não, é que eu acabei de entrar, eu sou Regina, mas aí eu fiquei na dúvida se houvesse mais alguma Regina, por isso que... Não, é você mesmo, é Regina Mara, né? Isso.
Desculpa, eu me atrasei um pouquinho. É só para me apresentar e o meu negócio? Isso, é só uma breve introdução antes da gente começar a falar de POCs, né? Só para a gente saber um pouco quem é quem aqui, a gente Tá, conhecer os outros. É só uma breve introdução. tá, rapidinho. Eu sou, então, Regina Rangel e sou confeiteira. Estou iniciando um negócio com confeitaria, especificamente sobre bolos no momento, né? Vou começar a confeitaria com bolos de maneira artesanal, na minha própria casa. Obrigada. Muito obrigado, Regina. E eles, né, se você quiser se apresentar para nós, fica bem à vontade. Então, nem sei por onde começar, mas em resumo, eu já fundei uma startup, já fui co-founder de outra, e hoje eu sou partner de uma outra na área de tecnologia, que justamente ajuda nesse desenvolvimento de conceitos, de provas de conceito e de MVP, mais na parte de tecnologia. E por isso que eu me interessei em participar da live, até para saber no que a gente pode ajudar e como que está o desenvolvimento dessa parte de tecnologia, que é uma das, acho que é a maior dor de todas as startups em estágio de early stage, de ideação ou de desenvolvimento de negócio. Pô, muito legal. Acho que tu tem bastante para contribuir conosco na conversa hoje, então. Então, pessoal, que nem vocês sabem, hoje a ideia é a gente conversar sobre POCs mesmo, né, na geração de provas de conceito. Então, gostaria de provocar, assim, vocês, se vocês já tiveram alguma experiência ainda, estão entrando agora em alguma POC, alguma coisa assim, aqui é o espaço para a gente poder trocar mesmo as ideias, poder, né, levantar as dúvidas. Poxa, né, eu depois vou tirar minhas dúvidas também primeiro, mas como moderador é melhor a gente perguntar para todo mundo antes de dominar a conversa, né? Então, eu queria saber de vocês, né? Hoje, nas empresas de vocês já fizeram alguma POC, né? Alguma prova de conceito com alguma empresa, alguma coisa nesse sentido? Eu estou tendo uma conversa com a Aline. Hoje eu já mandei meu pitch deck para ela. E estou desenhando junto e acho que ela vai contribuir bastante com o meu negócio. Então, eu estou, vamos falar, no início dessa conversa aí com a própria Aline. Legal, legal, bacana, Elaine. E o que tu, assim, vou aproveitar que também foi a primeira pessoa a se candidatar, a gente falar, talvez, o que tu tem sentido de desafios nesse sentido, né? Agora, no momento de montar uma POC e tudo mais, o que tu tem sentido de maior dificuldade, né, de desafios? Dentro da empresa ou você está falando para apresentar o pitch deck? Não, para apresentar, no caso, né? Não é nem tanto só o pitch deck, mas sim, mas é bom também. O que tu tem sentido de Na verdade, dúvida, de dificuldade? o maior desafio mesmo está sendo ainda em a gente ter uma ideia de valores, de necessidade. Porque você fica com um pouco de receio de pensar numa estrutura grande, né, e ter uma negativa, e você também fica com receio de pensar numa estrutura muito pequena e lá na frente você ter uma dor maior. Então, por exemplo, no meu negócio, né, a gente precisa de uma cozinha totalmente industrial e que seja inteiramente de inox. Então, assim, tudo isso tem um custo e como pensar nisso, né? De uma forma que também, quando você vai escrever isso, não gere nenhum susto para a pessoa do outro lado. Então, você fica muito... você não se sente muito à vontade em relação a falar valores. Eu senti essa dificuldade, mas uma outra pessoa que é do meu time não tem dificuldade nenhuma com isso, né? Eu não sei se é o meu perfil, assim, é a minha personalidade, e ele não, ele já ficou muito mais tranquilo em resolver essa questão.
Acho que talvez muitas não é tão simples bom, pelo menos uma boa parte das pessoas, a gente poder abrir, vamos dizer, o que custa, né, para a gente, os desafios mesmo da gente poder ver, principalmente porque quando a gente está pedindo dinheiro, né, está apresentando um pitch, está fazendo uma coisa, a gente tem que dizer, pô, eu preciso de tanto para isso também. Mas a gente fica com receio por falar, pô, mas será que não vão achar que é porque eu sou fresca, de querer ser tudo em inox, né? Não podia ser uma mais simples, né? Em vez de, não, tem que ser a mais... Mas isso também é muito bonito, também, né? A gente reconhecer essa dificuldade, mas a gente tem que mostrar, né? Querendo ou não, a gente tem que botar no papel. Então, eu acho que isso vai ficando mais fácil também com o tempo, viu, Nani? Ah, legal. E porque não é nem uma questão nossa, né? Por exemplo, do inox. É porque isso é pedido, né? No CRV. Regulamentação, né? Vigilância sanitária e tudo mais. Então, e mesmo assim, ainda a gente fica um pouco engessado de apresentar, mas tem que falar e vamos com tudo. Exatamente. E eu queria saber, Ezequiel, muito bem-vindo aí, boa noite, bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, prazer. Se quiserem se aproveitar rapidinho aí, se apresentar brevemente para a gente, Ezequiel. Boa noite, pessoal, meu nome é Ezequiel Dornelas, eu sou founder e COO, né, da BeSafer, uma startup de soluções tecnológicas para a segurança industrial. Recebi o convite através da Aline, né, participo do grupo também, e a gente está aí desenvolvendo uma solução para bloqueio de energias perigosas. É uma aplicação bem específica para a indústria, né, uma necessidade que é regida por uma norma, né, e a gente está digitalizando esse sistema, mas além de digitalizar, a gente está trazendo uma solução efetiva, que é ter um cadeado realmente bloqueando a energia perigosa, né? Hoje já é assim, mas é um cadeado convencional, a gente desenvolveu um cadeado digital, inteligente, né, que faz o bloqueio junto com o aplicativo e plataforma web. Então a gente está hoje buscando empresas para fazer POC, né, mas já fechamos a nossa primeira POC com a Nestlé, né? Então a gente está começando legal, uma POC com eles. Parabéns. Obrigado. E aproveitando aí o teu ensejo, falando aí como o tema hoje é POC também, o que você sentiu, assim, claro, vocês estão agora procurando outras empresas para fazer mais POCs e tudo mais, mas o que você sentiu, assim, que foi o principal desafio, pelo menos no fechamento dessa primeira POC, assim, o que tu acha que foram os principais desafios que vocês encontraram? Quando a gente foi fechar a POC, né, a gente não estava buscando ainda, a gente estava com um pouco de receio, porque o nosso produto ainda estava em fase de protótipo, né, e eles queriam muito ver na mão deles, em indústria. Eu sou ex-funcionário da Nestlé, meu sócio também, e aí a gente sabia, né, a gente sabe muito bem o que eles procuram, né, de necessidade, tal, o que eles querem enxergar. E a gente sabia que eles queriam ver o cadeado na mão, né, e foi isso que aconteceu, né, para saber se realmente funciona, a qualidade e tudo mais. Então, isso foi a primeira barreira, né? Como chegar na empresa e mostrar algo que ainda está inacabado, né? Está em fase de testes e validar com eles. Foi uma experiência muito legal, porque hoje a Nestlé está num momento de realmente buscar soluções, né? Que atendam a necessidade dela, não necessariamente prontas. Na verdade, hoje eles estão buscando empresas para fazerem soluções para eles. Eu entrei já numa situação onde eu já tenho uma solução praticamente pronta. E como eu sou ex-funcionário, a gente fez a solução baseada no que a gente tinha experiência. Então, acabou que deu um case muito, muito próximo do que eles precisavam. E o segundo ponto foi fechar o orçamento. Melhor impossível para eles, né? Exato. Meu, prata da casa, já conhecia os problemas ali de dentro e tal, pô. Melhor que isso. E por coincidência, a POC é na fábrica onde eu trabalhei. Então, assim, muito tranquilo. Conheço o pessoal lá de dentro e tal. Mas o pessoal que, na verdade, eu falei, não conhecia ninguém, né? Então, foi uma coincidência mesmo que aconteceu. E aí, a segunda parte, né, por inexperiência, foi fechar o escopo para precificar, né? Eu optei por um caminho... eu sou assim, né, da transparência. Né? Então, eu levantei os meus custos, né, como eles me procuraram, como eles que estavam querendo uma solução para eles, né, e eu sabia, né, eles já tinham comentado comigo que eles procuravam a empresa para fazer coisas para eles, né,
eu mostrei para eles, falei, ó, levantei meu custo, desenvolvedor sênior, desenvolvedor pleno, custo com matéria-prima de eletrônica, mecânica, e assumi alguns custos ali dentro do escopo, por exemplo, reengenharia do cadeado, caso precise de uma modificação. A gente assumia esse custo e tal, custos que eu sabia que eu conseguiria negociar com o pessoal que é parceiro meu. E aí, quando eu mostrei para eles, né, antes eu fiz uma pré-apresentação para 2 pessoas da área de compras de empresas, né, uma funcionária acho que era ex-funcionária da Raiz, em empresas grandes assim. O pessoal falou, cara, você está indo para um caminho legal, né, mostra para eles. E aí mostrei e a moça falou, poxa, você está sendo transparente, e realmente são esses os custos e tal, só que eu não sei se isso faz sentido, porque talvez eles não enxerguem tanto o valor e foquem muito no custo, né? E aí eu comecei a negociar com ela, entender mais ou menos quanto que eles estavam pagando nas soluções que eles estavam desenvolvendo, e aí acabou que a gente conseguiu chegar num valor que eles demonstraram interesse e fechamos. Pô, legal. E uma coisa assim, uma dúvida, porque também é algo que eu estou enfrentando agora para uma POC que a gente está para fazer agora em relação ao nosso metaverso com a prefeitura, né? Então, uma das coisas, obviamente, a ideia de uma prova de conceito é que a gente tem que provar alguma coisa, né? Então, é um estudo de caso, basicamente, né? Então, essa parte quais são as informações que a gente quer pegar, né? O que a gente vai estar analisando, no caso, né? Isso para vocês foi fácil, foi tranquilo, ou vocês tiveram que realmente dar uma pensada, né? Porque no caso de vocês era um produto específico, né? Exatamente, é um produto específico. Cara, se você parar para olhar para a minha solução, o que tem que funcionar ao pé da letra é o cadeado, né? Tipo assim, se você for para analisar o que eles querem, no final das contas, é ter o cadeado funcionando. Eu usei de estratégia o quê? Eu falei, olha, o cadeado funciona, tá aqui a tecnologia, mostrei para eles, né? A gente fez o teste lá com o pessoal de engenharia corporativa e funcionou na mão de todo mundo e tal, ficaram felizes, gostaram do resultado. E eu falei assim, ó, a gente está desenvolvendo, a gente tem pontos de melhoria e a gente quer desenvolver a 4 mãos. Então eu consegui fechar com eles um desenvolvimento com uma POC com P&D, né? Então o que a gente fechou, por exemplo, foi uma POC, né, meio que até inusitada. Até o pessoal que a gente está falando de investimento ficou surpreso. A gente fechou 3 meses onde a gente vai entregar o que a gente tem, o que a gente já estava no nosso roadmap, porque a solução está pronta e tal. E eu tracei com eles algumas coisas que eles queriam de diferente. E nos próximos 6 meses, a gente vai usar a solução juntos, e eles vão, por exemplo, o dashboard que eles querem ter, a notificação que eles querem ter, o registro de logs que eles querem ter, e eles vão me passar o que eles querem. Então, assim, na verdade, o meu ponto de medição vai ser a aplicação do cadeado, se mecânica, física lá, se ela está atendendo, né, resistência mecânica, resistência química e tudo mais, e vai ser na usabilidade mesmo. Então, eu tenho um cara de UX, né, que vai estar ali, porque eu tenho um range muito grande de idade, né? Eu tenho um cara de 18 anos que acabou de se formar, que sabe de tecnologia, e tem um senhor aposentando de 50 e poucos anos, 60 anos, até mais às vezes, que vai ter que usar tecnologia. E num ambiente onde geralmente eles têm são muito... não querem, né? Têm dificuldade por não querer assumir novas tecnologias ali no dia a dia deles. Então, minha maior preocupação é com a experiência do usuário. Então, eu vou ter um cara de UX, eu já tenho esse cara, analisando junto com eles a usabilidade. Poxa, como que tá aqui para você essa tela? Tá atendendo o seu objetivo? Tá intuitivo? Então, meus maiores pontos hoje de medição, eu estou mantendo eles bem simples, né? Porque, na verdade, essa outra parte de né, relatórios e tudo mais, eu vou fazer junto com eles, porque eu quero que eles me falam o que eles querem ver. E é aí por o motivo pelo qual eu estou buscando outras empresas, entendeu? Para aumentar. Então, por exemplo, uma mineradora, uma siderúrgica, empresas com um ambiente industrial diferente para eu aumentar a gama de possíveis clientes, entendeu? Pô, muito legal. E você, até agora tu falando nisso, até me deu algumas ideias, né? Porque basicamente, né, no nosso caso, a gente, como nossa tecnologia, a gente está criando um hub mesmo, que a gente tem interesse em 2 sentidos, né?
a própria prefeitura. Uma é que eles participem do ecossistema, né, para poderem estar ligados também aos negócios, né, todo o foco do Taurus é internacionalização, né, conexões internacionais e tudo mais. Eu acho que faz muito sentido desse ponto de vista, né, um município participar também, poder fomentar as empresas que eles têm, conectar elas ao redor do mundo, mas também do ponto de vista de ferramenta de trabalho, né? Então, são basicamente duas frentes assim, que a gente está trabalhando, e isso que tu me falou é verdade. Quando a gente pensa numa prefeitura, pô, tem desde aquele cara que é novinho, que entrou ali, tá como estagiário, voluntário, basicamente, até aquele cara que, pô, tem o dobro da minha idade só de casa, né? Assim, que já podia ter saído há muito tempo, mas está lá basicamente por gosto. Então, eu acho que isso, bom, pelo menos no meu caso, aí, compartilhando um pouco com as pessoas também, é o que eu tenho encontrado mais dificuldade mesmo, né? É na definição do escopo, ou seja, quais são as coisas que a gente vai analisar, principalmente as métricas que a gente vai dizer, ó, teve um sucesso ou não, né? Poder entender bem, porque a gente também precisa entender muito da própria dinâmica dentro do próprio órgão, né? Ver quem fala com quem, qual que é a frequência que conversa, como conversa e tudo mais, para a gente poder apresentar essas coisas. Só um parênteses aqui, o porquê que eu fui por esse caminho. Eu estava num momento onde a gente estava fazendo um over-engineering muito grande, né? A gente estava, construindo tabelas de relacionamento para todo lado, né? Tudo no sistema tinha que se relacionar, tinha que ter não sei o que e tal. E quando eu cheguei para eles mostraram outro cenário para mim, né? E, muito mais simples em algumas situações, e coisas que eu não estava pensando em outros lugares, que eram razoavelmente simples, mas que eu não estava pensando ainda. Então, assim, eu estava desenvolvendo uma solução que sim ia atender eles, né, e até a ideia é que a gente chegue até lá, né, que a gente vá melhorando a solução para chegar nesse endgame que a gente traçou, mas o que eles queriam era uma coisa mais objetiva, né, e aí eu não conseguiria entregar se eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo antes, né. Então, eu acho que a maior questão aí, por exemplo, igual eu vou começar a gastar tempo com dashboard, igual relatórios e tal, e às vezes não é nem o que eles querem ver, né. Então, eu fiquei preocupado com isso. Quando eu vi esse cenário, aí eu entendi a importância de saber de verdade o que é MVP, ali eu comecei a entender o que era MVP, né, e comecei a estudar um pouco até mais a fundo disso daí, falar com mais pessoas, e hoje eu trabalho com o time de uma forma muito mais simples, né. Quando a gente precisa desenvolver uma nova ferramenta, a gente não tenta, sei lá, vamos criar um sistema de controle de permissões, né. Às vezes a gente esquece que o M do MVP é mínimo, né? Exatamente. Exatamente. É ir pelo máximo já de uma vez, que é o melhor produto. Porque a gente quer entregar o melhor, né? Uma boa situação, né? Para um bom objetivo. Mas uma coisa que eu aprendi a gente tem que focar no básico, né? Para a gente melhorar ele. Porque se a gente ficar tentando fazer da primeira vez sempre o melhor, nunca sai do papel. Então faça o básico e melhore ele. Porque, na verdade, o próprio input do seu usuário vai melhorar a sua solução. Então é isso que eu aprendi com essa experiência, entendeu? Não, perfeito. É o famoso feijão com arroz, né? Assim, primeiro tu bota o feijão com arroz, depois tu adiciona uma batatinha frita, uma carninha, uma salada, tu vai fazendo mas tu precisa do básico primeiro, né? Assim, o básico também, até mesmo por uma questão de foco, né, Ezequiel? Porque a gente, quando está criando uma solução, alguma coisa, a gente tem muita paixão por isso também. A gente quer entregar a melhor solução possível no mercado, quer trazer o melhor, né? A gente sabe da nossa capacidade também, a nossa ideia, onde vai na nossa cabeça, e às vezes é difícil. Eu acho que é um dos grandes problemas dos founders também é o foco, né? Porque às vezes a pessoa está tão concentrada já na 10ª iteração da plataforma ou de uma coisa, já com as funcionalidades mirabolantes, mas, pô, às vezes o login tá com problema, né? Assim, então, o começar do simples, eu acho que é bem legal.
Eu queria saber, assim, também do resto do pessoal, assim, vocês têm, né, alguma experiência para comentar com a gente em relação à POC? Estão passando por estão tentando alguma POC agora? Estão com alguma dúvida, alguma coisa? Porque a ideia é a gente poder trocar aqui as informações e, né, a gente se beneficiar dessa conversa. Elisa, eu acho que tu aqui pode dar um pulinho também, contar um pouco da tua experiência, assim, que eu acho que vai trazer bastante luz. Então, eu vou contar antes e agora. Rapidamente, antes eu tinha. A ideia era fazer um aplicativo de beleza, de serviço de beleza delivery, teoricamente, assim, até para simplificar, uma cópia do Singu. Mas uma cópia, porque assim, a gente já tinha feito uma análise de mercado, feito uma pesquisa, identificado o consumidor, o tamanho, quem seria a persona, e a gente identificou que o problema não eram os clientes que contratavam os serviços de beleza delivery, que já aconteciam muito antes da pandemia. O Singu é de 2014. O problema eram os prestadores de serviços. Então, eles não tinham voz dentro do Singu. Elas não tinham nenhum vínculo empregatício, eram super maltratadas. Assim, isso não sou eu que estou falando, não estou desmerecendo a plataforma Singu e nem o Thales em momento algum. Mas são depoimentos fidedignos de prestadores de serviços que usavam a plataforma. E tanto que, assim, a gente saiu de 10 clientes para 270 em 4 meses. 10 clientes prestadores de serviço. Então, a Beleza, ela era o aplicativo que dava voz para essas prestadoras. Então, elas podiam sugerir, elas podiam conversar. E todo o UX, toda a plataforma foi desenvolvida conforme o que elas estavam pedindo. Mas, na época... eu não tinha essa experiência, e a gente tinha um advisory que conseguiu, não vou dizer que ele me convenceu, hoje eu já me perdoei, que eu tinha que ter um time de tecnologia interno de largada, um CTO, e isso daí foi a minha derrota, porque além de eu ter gastado muito dinheiro, eu levei 1 ano para programar. 1 ano, assim, um absurdo. E o negócio nunca ficava pronto. Então, por mais que elas estavam comigo, sendo ouvidas e gostando de participar daquilo, eu nunca tinha a funcionalidade perfeita para mostrar para elas, porque eu estava sempre consertando, sempre remendando, sempre fazendo um pedacinho, sempre colocando uma coisa a mais. E, no fundo, quando ficou pronto, eu tinha inúmeras funcionalidades que nem precisavam naquele momento, que não fazia o menor sentido, que elas podiam muito bem ter iniciado os trabalhos com uma coisa super simples que teria ficado pronta em 3 meses. Só que eu demorei para entender isso. E a gente lançou, e aí, quando lançou, foi para o mercado, elas só usavam aquele pedacinho que era o que precisava. Não usavam, o resto ficou para trás. Está preso no aplicativo, assim, sem função, porque, né? Então, assim, hoje eu vejo, e aí depois de algumas outras fases, eu acabei recebendo essa proposta, eu fui contratada, né? Eu fui uma co-founder, mas depois a gente entrou num acordo e eu deixei a sociedade da Beleza, até porque eles desistiram de continuar aqui em São Paulo, desistiram das 270 clientes e foram para o interior do Paraná, que era onde eles acreditavam que funcionaria. E aí eu acabei fazendo outras consultorias, outras mentorias, e aceitei esse novo desafio na Codes Nuts, onde eu descobri que, que eu podia ter colocado o produto para rodar no mercado em, no máximo, 4 meses. Mas foi um aprendizado incrível, assim, hoje eu reconheço que tudo podia ter sido diferente, como tem sido diferente, porque hoje eu vendo o nosso produto de uma forma muito mais eficaz, que faz muito mais sentido para os nossos clientes e também para o time que a gente aloca em cada um dos seus clientes. Então, essa daí foi a minha jornada, uma das.
Eu queria perguntar para a Elis, ela falou quando ela se apresentou, né, Elis? Você falou dos negócios que não funcionaram. Eu tive um mentor há uns meses e ele comentou comigo que o que fez ele falou também que ele já tinha quebrado uma startup e eu perguntei o que ele acredita que contribuiu mais. E ele falou que foi a cultura. Ele tinha uma amiga que era sócia dele e ele tinha um outro amigo que também foi sócio dele, eles criaram juntos, mas a questão, ele não era, o sócio não era brasileiro, e do lugar onde ele vinha, essa percepção da mulher como liderança, com o mesmo poder de voz, né, de voto ou veto dentro da sociedade, não era bem visto por ele, e ele procurava tudo que ela propunha, tudo que ela respondia, ele foi percebendo com o tempo que era boicotado pelo outro sócio, e depois ele sentou para conversar, e ele entendeu que eles não tinham como seguir juntos. E a decisão foi finalizar. O que você entende nos seus processos que contribuíram para que você não tivesse seguido com eles? Eu sei que isso não tem exatamente a ver com POC, mas acho que alguma coisa, principalmente quando a gente tem algum tipo de sociedade ou parceria no desenvolvimento, que isso pode ser importante. Então, é que assim, nesse caso, né, cada caso é um caso, mas eu acredito que o problema não foi a liderança, não foi o fato de ser mulher, podia até ser um fato de cultura, mas o meu problema foi muito mais no desenvolvimento. Assim, analisando por cima o que você está falando, eu não sei nem que produto que era, o mercado que atendia, e nem se a startup já rodava. Mas, se ela já tinha uma fluidez, já tinha faturamento, já estava rodando, já tinha aceitação no mercado, já estava em todo o processo certinho, eu acho que o problema era mais a liderança interna. E aí, se essa pessoa que boicotava melhorias por uma questão de ego, e não porque ele realmente acreditava que aquilo não fazia sentido, a gente entra num outro viés, que é mais um problema psicológico da pessoa, porque ninguém vai contra o próprio negócio por uma questão de machismo, vamos dizer assim, né? No meu caso, eu fui contratada para tocar esse negócio, porque o investidor, ele era do mercado agro, e a esposa dele tinha tido essa ideia, e eles tinham muita grana, e queriam colocar em prática, só que ela tinha ideia, mas não tinha vontade, e ele não tinha paciência, não tinha tempo, ele não gostava, ele gostava das fazendas dele, dos negócios agro dele. Então, eles me contrataram e me propuseram uma sociedade, então eu fui co-founder. Só que, o que acontece? Durante todo o desenvolvimento, ninguém falou nada, era ótimo. E aí, quando ficou pronto, começa, mas muda isso, muda aquilo, e que só que para quem chegou no final e não entende muito do negócio, falar para mudar, tudo bem, eu acatei, mas sempre assim, olha, isso não vai dar certo, vocês concordam? Tá, é de livre, espontânea vontade? Então tá bom. Então, tanto que, assim, por exemplo, não tem como você tirar um negócio que tem 300 clientes e levar para um lugar e começar tudo de novo. Eles também não acreditavam muito no home office, me fizeram uma proposta para eu mudar para o interior do Ceará, do Paraná, só que isso aí era cultural, mas eu nunca fui podada em relação às minhas ideias, em relação à minha gestão. Então, existem, acho que esses dois formatos de você dar um downgrade no seu negócio ou deixar que ele aconteça, entendeu? Obrigada. E aí, eu posso fazer uma outra questão, perguntar para vocês, de um modo geral, uma outra coisa em relação ao meu momento de POC? Claro. Com certeza, estamos aqui para isso. Eu opero o meu processo todo manualmente, né? Uhum. E aí, a pessoa com quem eu tenho conversado, as mentorias que eu tenho hoje ligadas a esse desenvolvimento da tecnologia, ele falou sobre essa questão da validação desse fluxo, né, da entrada dos dados, das saídas, do fluxo que ele tem. E a minha dúvida é que eu, particularmente, acho que é algo muito simples o que eu estou fazendo.
Só que eu já conversei no processo da validação do MVP, da entrega, do que eu entrego de dashboard e relatório, eu conversei com vários gestores e eles não têm esse tipo de entrega. Como é que a gente lida quando a percepção que a gente tem do que a gente está validando é algo que pode, assim, o outro pode não ver valor, porque eu sei que se o outro, eu já vi que da entrega as pessoas têm percepção de valor, mas quando tem essa questão do processo de coleta para saída, não sei se porque eu olho para coisa, para uma complexidade, desculpa que a cachorra está aqui, eu olho para uma complexidade que talvez o que eu estou fazendo nessa etapa seja de fato simples para mim, mas não para o outro. O que é que vocês me sugerem na hora de eu apresentar a proposta para ter essas pessoas que vão fazer esse teste, né, essa validação das entradas de dados, das saídas, se atende, não atende, como é que o fluxo está funcionando para eles, para que eu não comunique isso. Eu acho que é algo que pode ficar muito, muito claro na minha comunicação, que é assim, cara, isso aqui é muito básico. Porque a minha implementação é de 2 módulos agora e eu tenho outros 9, que vão trazer outras coisas mais complexas depois, mas eu preciso implementar essas, que são básicas. Talvez por eu saber que elas são básicas e tem outras muito mais complexas para entrar em ciclos seguintes, eu tenho essa percepção de que, assim, cara, isso aqui é o básico do básico, tá? Como é que eu faço para filtrar? Eu deixo essa comunicação, essa oferta da POC para outra pessoa, para que eu não passe isso... que cuidados eu tenho na hora dessa comunicação, desse contato com quem eu vou fazer para participar desse processo comigo. Não sei se eu consegui ser clara. Assim, ficou um pouco confuso, porque eu acho que, assim, são várias perguntas numa só. Mas, para a gente centralizar, você já validou, você já fez essas perguntas para essas pessoas? O seu produto resolve essa dor delas? Ou é uma coisa que resolve para você? Então, ele resolve dor oculta. Então, mas é aquela coisa, é oculta. Mas ela é oculta para todo mundo? Porque se a pessoa não sabe que dói, não está doendo para ela. Você concorda? Então, ela dói em outro lugar. Eu faço a análise do impacto do investimento e em relação a projetos e ações na área cultural. O gargalo de eu conectar, porque normalmente o que a gente entrega é impacto de imagem, marca e público. Então, a gente entrega relatórios de mídia, clipping e afins, e relatórios de bilheteria apontando que a sua marca foi exposta a tantas e tantas pessoas foram nossos clientes, foi o nosso público. Então, a gente alcançou diretamente esse número de pessoas. E isso tem sido muito limitado para você conseguir ou manter ou ter novos patrocínios. O que eu percebi na conexão com alguns patrocinadores é que eles sentem falta de conexão mais próxima com as políticas gerenciais deles. E a gente da cultura não entrega porque a gente não analisa esses nossos dados. Então, assim, qual é o percentual de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, ou por questões étnicas, qual é a distribuição do recurso no território, eu contrato pessoas de que lugares, onde esse dinheiro chega e que cadeias de suprimentos existem antes para que o processo aconteça e que estímulos para frente, quando a atividade já está pronta, acontecendo, que outras coisas acontecem em decorrência disso, como outros alcances com desdobramentos econômicos e sociais, mas essa conexão, como a gente também não entrega isso para o patrocinador, ele sente falta, mas não é algo que ele exige que seja feito, porque ele também reconhece que quem ele patrocina não tem como entregar para ele. Então, eu já até conversei com um amigo da minha irmã, que ele coordena grupos de sustentabilidade de empresários, de patrocinadores, ele falou, olha, eu sei que eles não têm, mas eu não sei quanto eles pagariam para ter o que hoje eles não têm. Eles sentem falta, mas eu não consigo te dimensionar se eles pagariam mais ou se eles pagariam apenas a mesma coisa ou se ainda nem pagariam por isso. Em relação aos realizadores, aos produtores,
as validações que eu fiz, um deles me retornou que ele teve 20% de aumento no patrocínio de um ano para o outro. Então, a gente fez a análise com os dados dessa forma, ele entregou o relatório, o patrocinador aumentou o patrocínio em 20%, porque gostou das avaliações, porque achou que foi muito interessante para ele, mas... e outros me disseram que assim, é legal, mas eu não sei como usar isso aqui. Eu não sei como é que eu vou usar. E aí eu mostrei como poderia ser usado, mas eu acho que as pessoas concentram tantas atividades que elas acabaram não usando. Entendi. Então, a sua solução, ela é um SaaS, é isso? Exato. Bom, se o Rodrigo, que está mais acostumado, e o Ezequiel quiserem completar, mas eu vou falar assim, a minha percepção inicial. Eu acho que você tem que validar com quem entendeu que isso é necessário. Não fica batendo cabeça com quem não ligou, não deu importância. E aí, se essas pessoas que entenderam e que se predispuseram a utilizar a sua solução, você usa depois como case de sucesso, como exemplo, para mostrar que é válido, que o seu produto tem usabilidade. Aí, esse daí é assim, o que eu entendi assim de primeira, mas os meninos aí têm um pouco mais de experiência em serviços SaaS mais validados, acho que eles podem completar ou discordar. Vou contar a nossa Agradeço, experiência. Imagina. Vou contar a nossa experiência, eu concordo com a Elis. Para a gente validar a nossa ideia, apesar de sabermos que a necessidade da indústria, a gente ter vindo de lá e tal, a gente não sabia se algo digital seria o que eles estavam buscando. Né? A indústria 4.0 está aí, mas, poxa, será que isso faz sentido para eles? Na fase de ideação, a gente validou a solução com 40 gestores de multinacionais. Diretor, gerente, pessoas de vários níveis, técnico de segurança, né? E então, primeira questão foi essa. Depois da solução mapeada, né? E, poxa, é isso que a gente vai, antes mesmo de desenvolver, é isso mesmo que a gente vai fazer, né? Aí a gente entregou algo mais robusto para eles, ó, vai funcionar desse jeito e tal. Faz sentido para vocês? A gente falou com umas 15 pessoas mais chave ali pra gente, né? A pessoa que assina, né? A pessoa que compra mesmo. E fez sentido. Foi a partir daí que a gente começou a desenvolver. Então, eu creio, né, não sei se você já tem isso desenvolvido, eu entendi que sim, eu creio que o que a Elis falou é isso, né, validar com essas pessoas que, poxa, é legal, porque igual você falou, é uma questão que está oculta ainda, mas quem já enxergou, né, valida com essas pessoas e faz como case, às vezes até num custo zero, né, para eles, para você ter os cases. Lógico, se você conseguir cobrar, é legal, mas ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? Se for o caso, faz case, faz mais em conta, né, para a pessoa poder fazer e tudo mais, e mostra para essas outras pessoas, olha, o resultado foi esse, né? E a partir daí você consegue começar a conquistar as pessoas. Você tem que sinalizar a dor, né, que vai doer lá na frente ou coisa do tipo, né? E você consegue vender para elas depois. Eu acho que é o que a Liz falou mesmo. Tá, me diz uma coisa em relação à quebra de objeção do intermediário. Tem um grande patrocinador que eu tenho contato com eles, eu sei que a chefia geral tem interesse em algumas dessas saídas que eu entrego, e aí eu conversei com uma coordenadora, e a gente fez uma reunião em novembro, e ela trouxe um consultor de análise de dados com ela. E durante a apresentação da minha proposta, ele falou para ela assim, eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque você está lidando com várias áreas e não está lidando com nada ao mesmo tempo. Eu acho que o que você já está fazendo já te entrega o que você precisa. E aí eu pensei assim, bem, eu acho que ele não entendeu o que eu estou explicando, porque se o gestor acima deles diz que não tem, e eu estou entregando aqui, eu acho que ele não entendeu o que eu estou comunicando. Ou ele está fechando a porta porque isso pode influenciar no trabalho dele de alguma forma num outro momento. Eu pedi outra reunião com ela agora, eu passei pelo Inovativa Ideação no ano passado, meu projeto foi avaliado como destaque da banca,
Eu estou no Inovativa esse ano agora, eu acho que isso pode dar algum tipo de chancela para que ela me escute, porque no ano passado o que ela me ofereceu foi assim, eu posso te apresentar para o pessoal que a gente trabalha aqui de aceleradora, e aí você faz com eles. E aí eu pedi uma reunião com ela, ela disse que maio estava um mês confuso, mas que a gente podia conversar mais para frente, que era o prazo que ela já tinha me dado para a gente voltar a conversar, que era em junho. Seria interessante eu tentar não conversar com esse consultor, caso ele esteja junto de novo, ou já pedir a ela para ir direto ao decisor lá? Eu acho que isso pode ser muito prematuro, né? O que vocês acham desse novo contato? Porque eles têm, assim, pelo menos de 25 a 30 projetos patrocinados no ano. Eles patrocinam muito, mas muito mesmo. Olha, Nenele, assim, eu acho que entra muito mais estratégia de negócio do que algo tipo, muito direção em relação especificamente ao teu negócio em si, né? Se tu sentir que a chance também de tu conseguir fechar né, o patrocínio, alguma coisa, são melhores indo direto através de outra pessoa, se tu está bem fundamentadinho, que tu vai apresentar e tudo mais, vai embora. Vai lá, também não dá muito pano para manga para tu perder as oportunidades. Mas se tu vê que isso pode ser visto de uma maneira negativa para ti, ou, por exemplo, tem gente que não gosta do fato de saber que tem alguém pulando ele, né? Assim, ó, às vezes essa pessoa, vamos dizer, que está abaixo, não é que toma a decisão, né? Pode ser que, sim, quem tomar a decisão ali gostou, tu já sabe que ele tá, mas o fato de tu pular uma pessoa, essa pessoa que ela, por mais que ela não tenha o poder da caneta, ela tem o poder da fofoca, né? Então, assim, se tu vê que é uma pessoa que pode acabar agindo contra o teu projeto, não vale a pena. Mas aí é muito mais uma estratégia de dinâmica social do que propriamente a tua solução em si, né? Isso né, estratégia de negócio mesmo. Às vezes sabe que tem algum sócio que, pô, se é aquele sócio que vai sentar contigo, meu, tá feito o negócio. Mas se cair aquele outro cara, meu, tu sabe que tu vai ter que rebolar para poder fechar a mesma coisa, né? Então aí entra mais esse lado da percepção social do negócio. É pelo menos a minha visão, porque eu já vi casos assim, não em POC, não era startup nem nada, mas era um outro negócio, né, onde tinham um broker envolvido no negócio, a pessoa ela foi querer falar diretamente com o cliente, no caso, e tudo mais, e isso acabou pegando muito mal, né, não só não deu certo aquele negócio, como uma série de outros negócios que poderiam ter sido gerados não ocorreram por causa disso, né, foi visto de uma maneira muito negativa essa pulada do intermediário. Não sei se ajudou muito, mas pelo menos o que eu acho. Minha opinião, eu concordo com ele, né? A parte final, principalmente. Eu sou mais sistemático, eu não pulo hierarquia, né? De modo algum. Procuro sempre falar com a pessoa que me designaram e tal. Apesar, por exemplo, na Nestlé eu tinha muito contato lá dentro, né? De ex-amigos e tal. O pessoal da chefia, às vezes era o chefe técnico da fábrica foi meu chefe direto na época que eu trabalhei lá, e eu não falei com ele em momento algum, né? Então, eu tomo bastante cuidado com isso, porque realmente daí pode queimar o filme se for um ambiente mais hierárquico, assim, mentalidade mais antiga, talvez. E a questão eu acho que o que está faltando para você é talvez definir bem a persona. Eu mesmo tenho várias personas no meu produto. Eu tenho a persona que vai usar no dia a dia, eu tenho a persona que vai usar para administrar, e eu tenho a persona que assina, né? Então eu tive que mapear, assina que eu falo é compra, né? Eu tive que mapear como eu abordo cada um deles, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu sei que para eu instigar a pessoa a levar o negócio para frente, eu tenho que falar com alguém ou de segurança ou de tecnologia. Né? Tecnologia que eu falo assim, um técnico, um gerente de área tecnológica, de área de manutenção, porque se eu falo com uma pessoa puramente administrativa, por exemplo, RH, né, não vai para frente. Esses dias mesmo eu falei com uma empresa, falei com a pessoa responsável por digital na fábrica. E ela, então,
atendeu super bem, gostou da solução, mas ela não via se havia necessidade. Apesar dela ter gostado, nossa, que legal a história de vocês e tudo mais, ela não conseguia enxergar a aplicação na fábrica. Até brinquei com ela, falei assim, ó, fala com o seu pessoal de fábrica que eles vão entender a solução. Ela falou, não, eu vou falar. Por coincidência, a gente está se falando essa semana bastante. Então, entender quem que é a pessoa, porque às vezes você está apresentando para a pessoa errada. Eu concordo Entendi. muito com isso, Ezequiel, né? É o entender para quem tu está falando, né? Para quem que é o que vai entender a tua solução. E às vezes, mesmo que a pessoa que esteja vendendo não é exatamente aquela que vai usar ou vai entender mesmo a dor, tu tem que entender como tu vai fazer, que nem o Ezequiel fez agora. Esse pergunta lá para a galera do chão de fábrica, né? Tu tem que entender, assim, por mais que aquele que tem a caneta que vai contratar o teu serviço não seja aquilo, como tu liga esse cara que tem a caneta com o cara que vai entender a tua solução certinho. Se não for o cara da caneta, aquele que vai consumir a tua solução. Esse que eu acho que é um ponto bem importante aí para fazer. Acho que isso foi bem esclarecedor. Na verdade, o cara da caneta é quem usa o que eu estou oferecendo. E o meu contato, que já é um contato que eu já prestei consultoria para esse departamento, que eu já fiz vários trabalhos com eles nos últimos 10 anos, é uma pessoa mais ligada à área de pesquisa. E aí, talvez eu tenha que possa usar esse caminho de talvez, sei lá, sugerir que ela converse com eles. Eu já participei de um projeto que tinha uma pessoa que era diretamente ligada a esse gestor, que é quem assina e quem usa, e que talvez essa pessoa, assim, apresenta para ela, então, e a gente volta a falar, agora que eu já tenho o pitch deck, que eu já tenho o on-page, que eu já tenho algumas coisas assim, que eu possa mandar, talvez, isso para ela, já mais estruturado, para que ela encaminhe internamente, possa avaliar de alguma forma. Já tenho vídeo com pitch, com tamanhos diferentes, com algum tipo de aprofundamento de esclarecimento de algumas coisas, tem o MVP mais claro, e agora tem essa parte da tecnologia para propor a POC para eles, acho que pode ser um caminho que o Ezequiel falou agora e que você, Rodrigo, complementou. Obrigada. Eu acho que tem um bordão muito, muito bom do Tropa de Elite, que é aquele me ajuda a te ajudar. Né? Então, como tu tem aquela pessoa que ela está te ajudando, né? Também, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que quem ela vai levar, ela tá numa posição hierarquicamente superior a outra, ninguém quer parecer bobo também, ninguém quer levar alguma coisa e chegar super empolgado e falar, meu, olha só, olha o que eu descobri, olha que massa, isso aqui, dá uma olhada, o cara olha e fala, pô, isso aqui é horrível, ninguém quer isso, né? Então, às vezes, tu ajudar a pessoa a compreender aquilo, basicamente tu, mesmo que ela não seja o teu cliente final, vender basicamente isso, ver até mesmo que o fato dela apresentar essa solução para aquela pessoa pode fazer ela ficar bem na foto ainda, por trazer uma solução massa. Eu acho que é isso que tu tem que jogar um pouco, Daniela, assim, trazer mais próximo a quem é que vai te ajudar ali, né? É o ajudar que ele fale depois para o chefe ou para outra pessoa, pô, não, realmente esse projeto ali que tá bonitinho, tá bem estruturado e tal. Mesmo se não gostar, o apresentar, quando ela olhar, ela não vai sentir que ela tá se queimando por ti. Isso é uma coisa que em nenhum momento pode acontecer, porque se tiver uma dúvida nesse sentido, pode ter certeza que a pessoa não vai abrir essa ponte para ti. Né? Isso assim, ó, pode ser amigo de infância, meu padrinho de filho, isso e aquilo. Se a pessoa sente que ao levar para o superior, ela pode queimar o filme ou tá apresentando alguma coisa que não está bem estruturada e isso acabar tendo alguma repercussão negativa, mesmo que seja só psicologicamente pensando, que na prática, meu, pode ser que não dê em nada. Mas eu acho que esse caminho que tu vai fazer para a pessoa te ajudar vai ser fundamental para depois tu ter a canetinha do cara assinando ali o teu contrato. E às vezes tem o timing, né? Às vezes não é o momento desse cliente também. Uma vez eu ouvi de um cara, até ele foi até mais direto, assim, ele falou, cara, às vezes esse cara nunca vai ser seu cliente. Ele não tem fit com a sua solução. Eu acho que todo mundo pode se tornar seu cliente, mas às vezes aquela peça ali dentro da empresa vai mudar no futuro e aí essa pessoa vai passar a ser seu cliente.
né? Então, talvez é só o timing que tá errado porque aquela pessoa ali está influenciando, né? Então, às vezes compensa gastar essa energia em outro cliente. Talvez é uma coisa para se pensar também. Ótimo, gente. Obrigada. Vou parar de monopolizar aqui. Não, tranquilo. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma coisa aí em relação à POC, das experiências de vocês, né? Ainda temos mais um tempinho aí para a gente poder conversar um pouco. Ai, se deixar, a gente não sai daqui, né, Ezequiel? Eu gosto de falar, hein? Também. Eu não consigo ficar mais, porque eu tenho aula agora às 8. Mas eu adorei, espero que tenham outras. E eu deixei meu LinkedIn no chat, já adicionei vários de vocês que precisarem. Eu e a Code Nuts estamos às ordens. Tá bom? Pô, muito legal. Eu vou deixar para vocês o link do Taurus também, para quem quiser conhecer depois, né, desse que a gente estava mostrando. Esse aqui, acho que já participou lá em um evento na plataforma, se eu não me engano, acho que já, né? Ou não? Eu acho que não. Pode ser que não, então Não. confundi, né? Mas é bem legal. Aí depois quem tiver interesse em conhecer, estamos agora validando, botando as primeiras empresas e tal, para vocês entenderem. O Taurus ele funciona em base em 3 pilares: compartilhar conhecimento, gerar novos negócios e criar parcerias estratégicas. Né? Show! Então é basicamente isso, assim, o que eu estou querendo fazer é meio mudar um pouco a mentalidade dos hubs, que em vez de eles serem muito colaborativos, muito engajadores e muito isso, e na verdade acaba virando, né, um grupo no WhatsApp com 200 pessoas que tu entra e fala: oi, tudo bem, meu nome é tal, né, e é isso, se tu não vendeu em 2 linhas, acabou a brincadeira. Então a gente trazer aí o metaverso como um instrumento mesmo de conexão entre as pessoas, principalmente quando a gente está falando aí cross-border, né, em outros países. Legal. Então tá bom, já abri aqui. Bom, vou ver lá. Beleza, gente? Eu Beijo, acho que a gente tchau, pode, boa noite. finalizando por aqui. Muito obrigado Obrigada a todos vocês. pela presença aí, pela troca muito rica. Um abraço para vocês e boa noite. Bom descanso. Obrigada. Agradece lá a Aline, viu, Rodrigo? Com certeza, né? Obrigada. Eu vou mandar para ela também o link aqui da gravação ali também para ela disponibilizar para vocês depois. Tá bom? Boa. Obrigada. Beijo. Um abraço para vocês. Obrigada. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais, Regina. Até.